Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te explicar sobre alguns tipos de dados básicos da linguagem Python. Mesmo sem conhecê-los formalmente, nós já viemos operando com 3 tipos de dados diferentes. 2 deles apareceram logo durante as operações aritméticas, com os números, e um terceiro apareceu durante as operações de comparação. Neste vídeo eu vou te explicar sobre cada um desses tipos de dados e ainda vou te apresentar um tipo de dado novo, utilizado para representar texto. Mas antes disso tudo, vamos pensar um pouco sobre o que são dados. Dados são um conjunto de valores, pura e simplesmente. Eles podem ser números, palavras, imagens, ou qualquer outra coisa que você possa ter, coletado de algum lugar, medido ou até mesmo inventado. Repare que para que esses valores sejam considerados dados, eles não precisam necessariamente transmitir alguma ideia. Por exemplo, se eu apenas escrevo o número 7, nós temos um dado, mas não sabemos mais nada além disso. Esse 7 pode representar o número de dias da semana, a nota que alguém tirou em alguma prova, ou até mesmo o número de anões na história da Branca de Neve. O conceito que está relacionado à ideia, à mensagem que pode ser transmitida, obtida a partir dos dados, chama-se informação. Dado e informação são dois termos que há bastante confusão, são bastante confundidos entre si. Mas você, como uma pessoa do universo da computação, deve entender ao menos que eles são termos interligados, porém diferentes. E com o tempo você vai interiorizar essa diferença. Ótimo! Agora que nós sabemos o que são dados, por que é importante classificá-los em tipos? Bom, particularmente eu acho que as pessoas têm uma vontade natural de classificar as coisas em tipos quando querem estudá-las. Mas especificamente nesse caso, essa classificação não é feita apenas para que a gente possa compreender melhor os dados. Ela está intimamente relacionada à forma como os computadores representam internamente os dados. Um computador representa um dado como uma sequência de bits. Um bit é um dígito binário, algo que só pode assumir o valor 0 ou 1, e é a menor unidade de valor que pode ser representada por um computador. Assim sendo, quando nós digitamos o valor 7, por exemplo, ele é convertido em uma sequência de bits. 0, 0, 1, 0, 0, uma sequência. Quando digitamos o número 7.0, ele é associado a uma outra sequência de bits. Você não precisa entender detalhes de como o computador funciona internamente nesse momento. O que eu quero que você entenda é apenas duas coisas. A primeira delas é: todo valor, todo dado, é representado como uma sequência de bits. E a segunda é que essa classificação em tipos de dados permite que essa sequência possa ser interpretada corretamente quando nós precisamos do seu valor. Ok, agora que você entende por que é importante o objetivo desse vídeo, vamos colocar a mão na massa. Aqui está a nossa janela de interface de linha de comando, e nós vamos entrar no modo interativo do interpretador da linguagem Python. E eu vou te ensinar uma instrução nova, chamada type. Type é uma função, um tipo especial de instrução da linguagem Python. E ela serve para nos dizer qual é o tipo de dado de um determinado valor. Para utilizá-la, nós vamos digitar type e colocar esse valor entre parênteses. Então, aplicando type ao valor 7, nós obtemos a resposta class int. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor 7 pertence ao tipo int, utilizado para representar números inteiros. Vamos aplicar type ao valor 7.0 e observar a resposta. Temos uma resposta diferente, class float. Em um primeiro momento, isso pode parecer contra-intuitivo, porque nós tendemos a pensar em 7 e 7.0 numericamente como o mesmo valor. Porém, nós de fato utilizamos duas notações diferentes para representar esses valores. E o seu computador precisa diferenciar essas notações, precisa diferenciar como ele vai representar elas. Python possui dois tipos de dados diferentes para representar números: o tipo int para números inteiros e o tipo float para números reais. Ah, mas os números inteiros não são reais? São, mas se ele puder ser representado como um inteiro, ele vai ser representado como um inteiro. Float vem de floating point, ou ponto flutuante, que é um padrão de representação de números reais na forma de sequência de bits. Nós também podemos utilizar variáveis dentro da função type, ao invés dos valores diretamente. Observe. Num igual a 5.000. Type num. Também obtemos int como tipo de dado do valor 5.000. E os valores true e false? A que tipo de dado eles pertencem? Vamos observar. Type true. Type false. Tanto true como false pertencem ao tipo bool, que vem de boolean, booleano, que é um tipo de dado específico para representar valores lógicos, de verdadeiro e falso. Sim, esse tipo de dado é específico para representar apenas esses dois valores.
Bacana, né? Mas e os textos? Como podemos utilizá-los e a que tipo de dados eles pertencem? Bem, os caracteres, ou seja, as letras, os sinais ortográficos e os símbolos de uma maneira geral, assim como as palavras e as frases, pertencem ao tipo de dado string. O nome string porta a noção de cadeia de caracteres, sequência de caracteres, e todo valor do tipo string deve estar entre aspas dentro do programa. Observe. A, ninja, biscoito azul. Todos esses valores são exemplos de strings. Um valor do tipo string pode ser atribuído a uma variável como qualquer outro tipo de valor. Observe. Frase igual. Em noite de lua cheia, enquanto o canguçu esturra, o guatipuru sobe na Carapanaúba. E se nós aplicarmos a função type em uma string, nós vamos obter como resposta o tipo str, que vem justamente de string. Um detalhe importante para você ter em mente é que qualquer outro tipo de dado, quando envolvido por aspas, vai ser interpretado como uma string. Observe. Type set, entre aspas, obtemos como resposta string. Type false, entre aspas, também resulta em uma string. Se você digitar uma palavra sem as aspas durante o programa, Python vai tentar interpretá-la como uma variável. E isso, se você parar para pensar, faz muito sentido, porque nós vimos que para criar uma variável, bastava escrever um nome e atribuir a ele um valor. Se você escrever um nome que não representa uma variável que tenha sido criada anteriormente no programa, você vai obter uma mensagem de erro. Observe. Biscoito resulta em um erro que nos diz que o nome biscoito não está definido. Em alguns casos, faz sentido pensar em como converter um tipo de dado em outro. Por exemplo, 7, 7.0 e 7 entre aspas são três valores de tipo de dados diferentes, mas todos eles podem ser interpretados como 7. Para converter um tipo de dado em outro, nós podemos utilizar uma função que começa com o nome desse tipo de dado e colocar o valor que queremos converter entre parênteses. Então, para converter 7.0 em inteiro, podemos utilizar int e colocar 7.0 entre parênteses. Também podemos converter 7 da forma de string para um inteiro. Para verificar que a conversão de fato aconteceu, você pode armazenar o resultado da operação dentro de uma variável e depois aplicar a função type. O mesmo é válido para os tipos float e string. Se você tentar converter um valor que não faz sentido ser convertido, você vai obter uma mensagem de erro. Então, por exemplo, é possível converter em inteiro uma string que contenha o número 18. Mas não é possível converter em inteiro uma string que contenha 18 biscoitos. Tranquilo? Então, galera, nesse vídeo nós aprendemos o que são dados, informação e bit. E vimos 4 tipos de dados elementares da linguagem Python. Int para inteiro, float para ponto flutuante, bool para booleano e string para texto. E também vimos situações em que faz sentido tentar converter um tipo de dado em outro, e como fazer isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu vou tentar te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações, e nem de conferir o conteúdo do site Python Café. Muito obrigado, até a próxima!